Boa tarde, gente. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. É um prazer para nós, Insper Liber, e para a faculdade como um todo, poder contar com o professor Luiz Fernando Schuller, nosso palestrante Luiz Felipe Pondé. Obrigado pela presença de vocês. E, bom, meu nome é Leonardo, eu sou o presidente do Insper Liber para esse semestre. E o Insper Liber é uma entidade que nasceu 1 ano e meio atrás, com o objetivo central de deslocar a janela do debate no sentido da liberdade, prezar por ela acima de tudo. Nós não queremos propor verdades, estabelecer o modo como elas são construídas, mas sim dar os elementos e as ferramentas para cada um de vocês poder estabelecer as próprias verdades e as próprias convicções. Gostaria agora de chamar o professor Luiz Fernando Schuller para fazer uma pequena abertura. Muito rápido aqui, obrigado pelo convite. Queria agradecer muito a presença do Pondé, que é um querido amigo, é uma pessoa que eu admiro muito intelectualmente, pessoalmente. Eu não vou fazer aqui nenhum grande discurso de abertura, que seria até um paradoxo aqui, né? Mas para 1 minuto dizer assim, acho que a grande novidade, quer dizer, entre muitas coisas que o professor Pondé traz ao debate brasileiro, primeiro essa coragem de um filósofo da academia ir para o debate público. Isso para mim é fundamental. Por muito tempo o debate público brasileiro ele foi hegemonizado apenas por digamos assim, um segmento da vida intelectual brasileira, né? Então, filósofos que pensam de maneira diferente, que muitas vezes sofreram patrulha em universidades, né? Ou muitas vezes ficaram restritos, né, ao ambiente acadêmico, é muito saudável para o Brasil. Hoje o Brasil é um país, eu diria assim, plural do ponto de vista do debate público, né? Professor, eu diria assim, o Pondé, além do que ele acrescenta um elemento de humor, não é? Eu sempre, quando eu penso no Pondé, eu penso no Albert Camus, se me permitir, Albert Camus, né? Albert Camus tinha uma frase muito interessante, diz assim: eu só vou me filiar num partido o dia que me apresentarem um partido daqueles que não têm certeza de que detém a verdade, não é? Isso é muito incômodo, não é? Isso me lembra a mim uma certa tradição que eu chamo assim do ceticismo da filosofia moderna, não é? Que vem da boa tradição conservadora. Muitas vezes, esses dias eu convidei o Pondé, eu citei o Pondé numa roda, nós estávamos discutindo, mas o Pondé é muito conservador. Eu não consigo associar o Pondé ao conservadorismo, não consigo. Mas a grande tradição conservadora que vem de Burke, né, que às vezes que vem de Russell Kirk, contemporaneamente, que vem Oxford, que vem talvez de Tocqueville, essa eu consigo, né? Mas essa tradição, digamos assim, é uma tradição cuja a pedra de toque é uma desconfiança em relação às ideias abstratas, né? A totalização da verdade, essa loucura dos intelectuais de quererem disciplinar o mundo a partir de uma abstração. Isso estava lá no Burke, né? na crítica que ele faz aos jacobinos no final do século XVIII. E essa tradição eu acho muito saudável no Brasil, né? Eu sempre me lembro enfim, eu não vou aqui dar um grande discurso, mas assim, esta é uma grande tradição para a gente cultivar no INSPER. Isso vale tanto para os socialistas quanto para os liberais, o que às vezes incomoda. Eu disse lá, né, a totalização abstrata da verdade vale para tudo que é lado, né? Por isso que ela é incômoda, né? Por isso que ela é bastante incômoda, né? Dito isso, quer dizer, eu acho que uma das grandes marcas da nossa época, o professor Pondé é nosso convidado do Fronteiras do Pensamento para discutir com o Marc Lillat, quer dizer, é que a retórica que tomou conta hoje das redes sociais, do debate público, é curiosamente uma retórica agressiva, baseada numa ideia de virtude. Todos são virtuosos, né? E, curiosamente, talvez depois da queda do Muro de Berlim, depois da falência do socialismo, um certo discurso identitário, um discurso, né, muito difuso, tomou conta, ocupou o espaço que antes era ocupado, representado pelas vanguardas políticas, né, e formou uma nova névoa que ameaça a liberdade. Qual é essa nova névoa? Que o professor Pondé corajosamente vem, com muito bom humor, na verdade, ele vem quebrando. Eu nem digo que o professor Pondé vem contestando, vem confrontando, mas ele vem quebrando, né? Quebrando com o raciocínio, com a pergunta, com o bom humor, que é o chamado politicamente correto. O que é o politicamente correto, senão a ideia de disciplinar a retórica, disciplinar a fala. Lembra Roland Barthes, no famoso pronunciamento que ele fez na Academia Francesa, ele diz assim: a língua é fascista não porque ela nos proíbe de dizer, mas porque ela nos obriga a dizer. Quando eu começo a disciplinar as palavras que eu posso usar, as palavras que eu não posso usar, em nome da virtude, uma virtude abstrata,
né, que é dita por grupos de pressão, por minorias, eu começo a ter um problema para a liberdade. Né? E é um pouco nesse pé que a gente está. Né? Então, tem um pouquinho de ceticismo, tem um pouquinho de bom humor, né? Tem muito de apelo à experiência, tem muita desconfiança com as verdades abstratas, ou seja, é uma forma muito sutil, muito inteligente de preservar esse valor tão importante para o Liber e para o INSPER, que é a liberdade. Né? Por isso, eu acho fantástico a gente poder contar com a presença de uma pessoa que tem uma agenda tão complicada como o Pondé, mas que dispôs a vir aqui fazer essa fala para a gente hoje. Tá? Bem-vindo, Luiz Felipe Pondé. Bom dia, quase boa tarde. Eu quero agradecer o convite. Eu nunca tinha estado no INSPER, já ouvi muito falar, inclusive desde que o Schuller veio para cá. E eu devo dizer que acho que foi a melhor apresentação que fizeram de mim num espaço curto de tempo. Falando sério, né? Você... é claro que a gente se conhece, já tivemos bastante tempo de falar de muitas coisas, e eu muitas vezes escuto você na Rádio Bandeirantes, porque você fala antes de mim, na ordem, né? E eu já estou plugado quando você está falando. E quando eu digo que acho que foi uma das melhores introduções assim num rápido espaço de tempo, porque você pegou num tema que, para mim, de fato, ele é central no meu modo de pensar as coisas, inclusive está por detrás do que eu penso em conversar com vocês um pouco sobre o sistema do coletivo, né? Coletivismo e tal, que é essa tradição cética, que, em absoluto, é quase absolutamente desconhecida entre nós. Então, quando você está conversando com uma pessoa e ela fala, não, porque o Pondé é muito conservador, é evidente que essa pessoa não entende nada do que eu falo, nem nada do que eu escrevo. E, muitas vezes, é porque falta repertório. Né? E essa é a base da posição, de fato, liberal-conservative britânica. Ela nasce no âmbito da dúvida com relação às articulações abstratas. As famosas, na expressão comum do Burke, as famosas closet theories, teorias de gabinete, que ele se refere a teorias que a gente tem sobre o mundo, sobre a humanidade, como ela deve ser, e, portanto, como você deve fazer para fazer com que essa sociedade seja do jeito que você quer. Ele chamava de closet theories, né? Teorias de gabinete, ou teorias de armário. Né? A gente traduz por teorias de gabinete. Uma outra coisa também importante, no próprio Burke, mas que data já do Adam Smith, essa concepção de que existe um conhecimento disperso nas pessoas. E esse conhecimento, ele às vezes, ele é micro. Você não consegue organizá-lo de uma forma muito clara. É como se, na linguagem do Thomas Sowell, que retoma essa ideia, no Intelectuais e Sociedade, é um conhecimento que ele está meio que espalhado pelas pessoas. E esse conhecimento só consegue se manifestar de uma forma um pouco mais direta na ordem espontânea expandida, conhecida como sendo o mercado na linguagem do Hayek. Quer dizer, essa ordem que ela se expande de forma espontânea, ninguém sabe direito como ela se organiza, como ela se move. E quando você tenta produzir esquemas abstratos de contenção excessiva do comportamento, a partir de um universo de ideias aqui em cima, você acaba destruindo isso. Você destrói isso na economia, que não vou entrar nesse assunto, você destrói isso na economia, mas você também destrói isso na experiência moral, que é, na verdade, do que eu quero falar. Você destrói isso na experiência moral, você também complica isso na experiência política. E a minha intenção aqui, como eu falava com o Leonardo, a minha intenção nunca é uma discussão militante, nunca. Às vezes, quando eu escrevo algum texto, eu estou muito irritado, então parece que eu estou fazendo militância. Mas nunca é militante, porque eu acho que a discussão militante empobrece a semântica. Né? É uma experiência que empobrece a semântica. E eu queria focar na experiência, no âmbito moral, para pensar nos problemas que
que aparecem quando numa comunidade de estudantes, ou seja lá qual for, mas entre estudantes, você começa a ter grupos que se chamam coletivos. Eu acho que, em tese, né? Agora está fazendo 50 anos de maio de 68, e maio de 68 teve a experiência de um coletivo de arte grande, em que as pessoas iam lá e pintavam e faziam gravuras e desenhos que tem a ver justamente com aquele período lá que eles tentaram reavivar a Comuna de Paris, que foi em 1871, quase 100 anos antes de maio de 68, e que isso agora está tendo uma exposição importante na França, é uma efeméride jornalística fundamental, maio de 68 e tal. Então, eu sempre tive uma desconfiança muito grande com relação à ideia de coletivo, né? Eu, quando era moleque, lá pelos 17 anos, mais ou menos, 18, e depois fui morar no kibbutz, eu, dentro do espectro do movimento político da época, eu tenho 59 anos, para vocês me localizarem no tempo, no espaço, eu escolhi ser anarquista. Então, eu era anarquista. Não gostava desses grupos, manipulação partidária, não sei o quê. E também porque, naquela época, como uma vez eu escrevi numa coluna, alguns anos atrás, quando eu estava em Porto Alegre, uma coluna chamada Direita Festiva, que foi uma das colunas que mais barulho fez, em que eu dizia que menino liberal não pegava menina, né? Porque ele só falava de economia, e economia é uma ciência triste, né? De small science, e que o sucesso dos meninos de esquerda é enormemente maior. E durante um tempo, quando eu ia a algumas reuniões de grupos de meninos liberais, eles ficavam me mostrando as meninas que faziam parte do grupo, querendo dizer: ó, Pondé, a gente está aprendendo, tá? A gente está começando a aprender como você fala. Eu dizia: olha, você fica falando de economia, enche o saco de qualquer um. Tem que falar de cinema, literatura, questões da existência, né? E os moleques liberais ficavam naquele papo: é Hayek, é von Mises, é não sei o quê, é economia. E a economia entristece todo mundo, até você, se você só pensa nisso. Na realidade, essa era uma brincadeira, né, que surgiu de um café da manhã entre eu e o Leandro Narlock. Foi daí que surgiu esse texto da minha conversa com ele, e na nossa conversa. E porque ele tinha ido numa festa, eu falei: não vai, foi na tua terra, lá em Porto Alegre. Não vai dar em nada essa festa, cara. Só tem menino liberal, e vai ter 4 meninas, e os caras vão ficar enchendo o saco dela, bêbado, a festa inteira. E foi o que aconteceu, na verdade. Aí eu não fui, ele foi, e no dia seguinte, no café da manhã, ele veio trazer as mágoas, né? Do que tinha sido: pô, Pondé, você estava com a razão, você é um profeta. Eu falei: profeta coisa nenhuma. É só você olhar em volta que você percebe. E, assim, apesar da questão ser uma brincadeira, eu dizia que precisava ter uma direita festiva e dar curso de humanidades para os meninos liberais, senão eles não iam fazer sexo nunca. E aí, quando para de fazer sexo, começa a ficar torto, né? Começa a ficar difícil, azedo, né? Com dificuldade de pensar. Mas o que estava embaixo disso, na verdade, era uma discussão que, inclusive, eu cheguei a levar depois num grupo com eles lá em Porto Alegre, que tinha um de vocês estava aqui, ele, né? Que é a necessidade de você trazer elementos mais humanistas para o debate liberal, de uma cultura que não seja só a cultura econômica, porque, inclusive, se você pegar um cara como Hayek, ele vai muito além do debate econômico, né? E aí, a minha dificuldade com os grupos, com os coletivos, é uma dificuldade moral. E eu vou lhe dizer por quê. Portanto, ela está anterior à dificuldade política, né? A gente sabe que os grupos acabam tendo uma certa prática que, às vezes, resvala num certo patrulhamento, né? Os grupos acabam, como todo grupo, eu já tive chance, eu tive uma residente no MIS, que eu tenho uma residência lá para jovens artistas já há uns 6 anos, que eles ganham bolsa, são selecionados, e eu tive uma residente especificamente que fez um documentário sobre experiências de economia solidária e economia coletiva, né? E, ao longo da pesquisa, ao longo de 1 ano, para fazer o documentário, ela sofreu vários momentos de tristeza, porque ela foi percebendo que, do ponto de vista da duração, os grupos coletivos e solidários não duram muito tempo. Aqueles que têm bom resultado têm por conta de uma ou outra pessoa que tem um temperamento mais específico, organizado, produtivo, ou dinheiro, que traz e põe dentro do grupo para conseguir resolver. Então, a minha primeira percepção, e aí o documentário dela,
que está aí na rede. Estou no final de uma gripe aqui, deixa eu pegar uma água aqui. É um documentário que fica um pouco que provado, pelo menos na amostra dela. Só um minuto. É um documentário que mostrou que esses grupos não têm uma longevidade muito grande. Ela trabalhou desde coletivos de arte a coletivos que trabalhavam com comida, bares, restaurantes, né? E assim, a primeira coisa, uma coisa que me chamou a atenção, isso quando eu estava na faculdade de medicina, eu entrei na faculdade de medicina em 79, a gente está no final da ditadura, né? Uma coisa que me chamou a atenção era porque as assembleias, eu peguei uma greve muito longa na faculdade de medicina. Eu morava na Bahia, na Federal. Depois eu peguei uma greve muito longa na USP, quando eu vinha fazer filosofia. E eu percebia a manipulação do grupo na Assembleia, que esvaziava completamente qualquer possibilidade de debate. E o esvaziamento se dava, inclusive, no esticamento da Assembleia para os alunos que tinham trabalho, como eu já tinha um filho na época, nada como um filho para fazer você amadurecer. Então, eu percebia que esse esvaziamento dificultava a permanência na Assembleia de pessoas que não estavam ali porque faziam parte daquele coletivo. Então, a primeira coisa que eu diria é que eu tenho uma sensação que a operação do coletivo é profundamente antidemocrática. A palavra democracia é uma palavra complicada, eu concordo. A precisão semântica dela não é muito clara. Você pode usar... Aqui em São Paulo, a gente teve democracia corintiana, por exemplo, o que já significa a total destruição da semântica da palavra, né? Você tinha a República Oriental da Alemanha, era chamada democrática, e era uma ditadura do cacete, né? Então, a palavra democracia ela é complicada. Eu não vou entrar muito. Hoje, a gente tem mais estudos, a gente sabe que a democracia está passando por situações, que ela foi construída ao longo da história, e a gente chama de democracia um processo que nem sempre pensou em colocar o povo no centro da gestão pública, né? Mas eu acho, quando eu digo que o coletivo, muitas vezes, me parece ter uma dificuldade com o aspecto democrático, eu estou falando democrático no sentido liberal, principalmente de liberdade negativa. No sentido de liberdade negativa do A.G. Burling, né? Que é aquela liberdade que surge na ação do indivíduo livre sem interferências de instâncias institucionais que querem dizer como ele deve ser livre, né? Que eu acho muito importante para a concepção de liberdade liberal. Agora, veja bem, eu acho que a principal dificuldade com os grupos coletivos, e na universidade eles normalmente acabam produzindo um certo empobrecimento do debate, porque as pessoas ficam com medo, né, de como esses grupos reagirão a posições que sejam, digamos, um pouco distantes das deles, é porque, moralmente, me parece, a ideia de formar coletivos, não necessariamente a ideia em si, mas eu acho que o coletivo de arte, em alguns momentos, trabalhou, e eu vi na pesquisa da minha residente, funciona durante o tempo, né? Mas eu acho que, do ponto de vista moral, a minha principal apreensão com os coletivos é que ele tem uma vocação a esmagar o indivíduo. Esmaga o indivíduo. E um dos principais problemas da discussão liberal é porque o pensamento liberal ele é, antes de tudo, um pensamento moral. E é tanto isso que Adam Smith era um filósofo moral. Se você for olhar a história do pensamento do Adam Smith, a grande obra dele é o Tratado dos Sentimentos Morais, não é da Riqueza das Nações, pelo qual ele ficou mais famoso, né? Se você for pegar filósofos do liberalismo inglês, já do final do 18, começo do 19, com John Stuart Mill, um dos focos da preocupação dele é moral. O próprio David Hume, contemporâneo do Adam Smith, que era um cético total, nele fica muito claro a raiz da posição conservadora britânica como uma posição que advém do ceticismo com relação às formações abstratas,
né, e as teorias abstratas, a minha dúvida e a minha um pouco de apreensão com os coletivos é porque os coletivos tendem a dissolver as posições individuais. E com isso, como bem disse o Schuller aqui, né, assim, a dúvida cética, ela não se move só no âmbito socialista. Ela se move também no âmbito de um certo liberalismo utópico, do meu ponto de vista, né? De ideias do tipo que o mercado resolve tudo. Eu acho isso uma utopia, né? Ou de que tudo se resolve em relações econômicas. Eu vou contar. O dia estava numa discussão com um grupo de jovens liberais, alguns deles egressos, inclusive, aqui do INSPER, mas que estão agora lá pelos 33, 35 anos. E a gente estava numa conversa sobre aplicativos de relacionamento, apps. E um deles, especificamente, muito famoso, chamado Meu Patrocínio. Quem conhece aqui o aplicativo Meu Patrocínio? Levanta a mão. Não vale conhecer e mentir e não levantar a mão. É? Alguém conhece o Meu Patrocínio? É que, na verdade, o corte de idade de vocês não é tanto para o Meu Patrocínio. Para as meninas seria, mas para os meninos não. Mas vocês conhecem a terminologia do Meu Patrocínio. Sugar Babies e Sugar Daddies. Sabe o que é isso? Melhorou a apreensão, né? É um aplicativo que põe homens mais velhos com dinheiro e meninas mais jovens que querem um patrocinador em troca de gratidão, afeto, né? Mas é assim que é explicitado, tá? Inclusive por orientação jurídica. Eu tive num evento do Ministério Público em Belo Horizonte, ano passado, acho, ou ano retrasado, em que uma das sessões era a discussão do Meu Patrocínio. E como que não pega juridicamente, porque o negócio é feito, não dá nada lá. Está dito que ali é troca de sexo, de forma nenhuma. É afeto, é conhecimento, é experiência, né? É gratidão, isso é uma palavra importante. Aprender a ser grato para quem lhe ajuda na vida. Né? E esse aplicativo app, a discussão é sempre, é prostituição, não é prostituição, né? E aí um dos rapazes lá do grupo com quem eu estava levando essa discussão, ele falou, não, mas o que o app faz, o Meu Patrocínio, é unicamente tornar sistemático e aberto uma prática que sempre foi muito comum. Aí um outro falou, não, meu avô um dia virou para minha avó, ele estava quebrado, e tinha um rapaz interessado nela muito rico, e meu avô virou para ela e falou assim, é o seguinte, casa com ele e não enche o saco. Porque vai resolver a família inteira com o casamento. E ela casou. Foi feliz, apesar de que a frase pode soar idiota, foi feliz, né? Mas ela viveu, teve netos, filhos, e a família melhorou por conta da entrada do capital do genro na família. E aí ele perguntava, qual a diferença entre isso e o Meu Patrocínio? Né? É claro que há uma diferença. Ele falou, não, o Meu Patrocínio só abriu o mercado. Abriu o mercado para vínculos que reúnem homens com dinheiro, com interesse em moças jovens, e moças jovens que estão afim, porque gostam de sexo, e são mais desencanadas, estão afim de ter um apartamento, uma formação, faculdade, ter carro, joias, viajar, em troca de uma coisa que elas gostam de fazer, que é sexo. Mas eu acho que quando ele falou é só abrir o mercado, por isso que eu lembrei do exemplo, porque assim, abrir o mercado, os vínculos morais, os vínculos em que as pessoas constituem, estão além de só vínculos de mercado. Isso no Hayek é muito claro, né? Muito claro. A ideia de que você pode reduzir tudo a vínculos de mercado, quer dizer, não é a mesma coisa uma menina, o pai virar para ela e dizer casa com esse cara porque ele é rico e a gente está quebrado. Não é a mesma coisa de você entrar no site e conseguir 3 patrocinadores, um para o seu apartamento, outro para o seu carro e outro para a sua faculdade, e você ter que fazer sexo em troca com ele. No primeiro caso, você tem toda uma constituição de uma história de família dentro do âmbito institucional que representa um certo número de trade-offs que não passam exatamente pelo dinheiro, certo? E você tem o processo de constituição de família que vai implicar na educação de filhos, na formação de pessoas, o que no outro caso não vai implicar. No outro caso, você tem uma relação estritamente pragmática, que, na verdade, quem tem sofrido mais são os caras, não as minas. Porque os caras vão numa de que vão achar uma namorada.
E as minas estão lá porque querem faculdade, apartamento, carro, joia e viajar. Elas são muito mais focadas, né? Então, assim, a experiência moral que está por detrás da defesa da liberdade é, antes de tudo, uma defesa da posição madura, certo? É a defesa de uma posição de você ser responsável pelas suas atitudes, de você ser capaz de assumir e chamar para você a responsabilidade do que você faz. E as experiências que eu tive em ambientes onde coletivos agem não me parecem experiências que estimulem o amadurecimento. Pelo contrário. Porque lidar com a realidade demanda um grau de tensão interna, um grau de contradição interna, certo? Um grau de insegurança, um grau de você não poder terceirizar as responsabilidades pelo que você faz. E toda tendência excessivamente coletivista me parece que produz um certo déficit de amadurecimento. Eu não quero nem entrar aqui nos debates políticos enquanto tal. Nós temos aí um efeméride importante, que são 200 anos do nascimento do Marx, 5 de maio de 1818, né? E dentro dessa efeméride, é claro, eu acho importante se conhecer a obra do Marx e ler os seus comentadores e entender o processo, né? Mas não há dúvida que a ideia, a experiência do kibbutz, por exemplo, que eu conheci, que eu vivi, né? A ideia de que você simplesmente pode colocar pessoas e que elas vão dividir toda a responsabilidade pelo que faz. Eu não estou nem entrando no mérito de natureza humana, eu não quero entrar nesse debate, porque esse é um vespeiro. Mas eu podia entrar, né? Eu posso entrar, mas não quero entrar porque a gente vai muito longe. Mas a ideia, a experiência histórica com relação a grupos coletivos é uma experiência que não só tende a anular a capacidade produtiva das pessoas, reduz a capacidade de responsabilidade delas e, nesse sentido, também reduz a experiência do amadurecimento. E o amadurecimento, esse tema, eu acho que essa é uma questão que os jovens liberais, é uma das questões que eu gosto de tocar, né? A questão do amadurecimento, a questão moral que está por detrás da defesa da liberdade, né? E é uma defesa difícil. Ela é uma defesa difícil porque, inclusive, uma das minhas críticas a um certo liberalismo excessivamente otimista vem daí, né? De achar que tudo vai dar certo, né? De achar que tudo vai ser lindo. Eu entendo que os jovens liberais no Brasil hoje precisam de uma certa dose de otimismo político, porque senão você não tem energia para enfrentar as coisas. Então eu entendo, eu acho que é importante um certo otimismo político. E eu acho que, para quem olha o Brasil hoje do ponto de vista de uma busca de um Brasil mais livre, no sentido inclusive negativo, que eu falava há pouco, há razões para um certo otimismo, acho que há, né? Ontem eu estava no evento, numa discussão com o Partido Novo, né? E que é um partido que tem uma proposta liberal um pouco mais clara, em termos de partido político, eu quero dizer. E a gente estava discutindo um pouco isso, que é assim, eu acho que há razões para um certo otimismo no momento no Brasil. Quando eu digo que eu acho que o liberal tem que tomar cuidado com o otimismo, é no sentido teórico mais profundo, né? Nesse sentido. Mas no sentido político imediato em que a gente está no Brasil, eu acho que há razões para o otimismo. As razões desse otimismo advêm principalmente da mídia e das mídias sociais. As universidades, talvez com exceção daqui, talvez algum outro bolsão, as universidades são bastiões de impermeabilidade a qualquer pensamento que não seja de um certo espectro de esquerda ou centro-esquerda. É um ambiente onde não há nenhum debate, onde há uma censura absoluta, inclusive do ponto de vista de certos vínculos corporativos. Você não reza naquela cartilha, seus alunos ganham bolsa, você não tem paz de espírito,
você tem que ficar o tempo inteiro convivendo com gente querendo destruir você e o que você faz. Então, uma das coisas mais hilárias do mundo são professores universitários, a maior parte das universidades, falarem em ética. Eu acho que o Renan pode tomar aula com eles. Certo? Falar em ética chega a ser uma coisa quase ridícula. Porque o modo como muitas instituições universitárias operam é no modo simplesmente do bullying ideológico continuamente institucional. Não só sobre os professores, como sobre os alunos. Quando eu digo que é a mídia e as mídias sociais, porque você começa a ter jovens que aparecem, alguns colegas professores que aparecem e que vão... A mídia, na verdade, foi ela que abriu esse espaço, não foi a universidade, foi a mídia. E foi as mídias sociais que abriram isso. E isso é um fator importante, porque mídia e mídias sociais são instituições que têm uma relação com o mercado melhor do que a universidade. Muitas universidades, inclusive, acham que elas devem fugir do mercado. E por que eu estou pontuando isso? Porque apesar do mercado não ser ideal, não ser perfeito, apesar dele ter uma série de... Eu não acho que ele resolve tudo, tem questões de desdobramento da personalidade, da experiência de vida que tem a ver com a sociedade de mercado, eu não quero entrar nisso aqui. O próprio Adam Smith pensava isso, né, no impacto moral da sociedade comercial e nas transformações que ela podia produzir. Mas, assim, a experiência de mercado é uma experiência de liberdade concreta. E a liberdade concreta é uma experiência moral, porque, como nos ensinou muito bem Kant, moral é um problema de razão prática. Não é teórica, é prática. Né? Você pode ser uma pessoa que adora crianças, mas se você não tiver filho, você é um mentiroso, moralmente. Você pode ser uma pessoa que é a favor de que todos façam tudo juntos, mas se você não lavar a louça enquanto seus colegas lavarem, você é um mentiroso moral. Então, moral é uma atividade prática, não é uma atividade teórica, certo? Então, nesse sentido, a experiência da mídia, a experiência das mídias sociais, como elas estão abertas para o mercado, muito mais do que a universidade, o resultado é que a experiência da liberdade é mais concreta. E essa liberdade, essa experiência da liberdade vem associada ao fato de que as pessoas podem se manifestar de alguma forma e dizer o que elas querem ouvir e o que elas não querem ouvir. Então, digamos assim, um certo mal-estar que eu tenho com a presença, ou o aumento, ou as práticas de certos coletivos no ambiente universitário, é que normalmente isso vai às custas da coragem individual. É fato. Regimes coletivistas fortes destroem a coragem individual. Destroem. Destruíram historicamente ao longo do 20, certo? E destroem no cotidiano, destroem nos colegiados, porque você tem simples medo de ficar sozinho e sofrer represália. Então, e eu vou fechando aqui, e aquele relógio ali, não sei se é aquilo mesmo que ele está marcando. É aquilo, né? Então eu vou fechando aqui, para escutar um pouco umas perguntas, porque eu gosto de responder perguntas, acho que é legal esse momento. Mas, assim, eu acho que o principal problema do crescimento e de certas práticas de coletivos em espaços acadêmicos, é que a universidade ela já é um espaço de debate zero. A maior parte dos espaços acadêmicos, inclusive não só por responsabilidade da universidade, mas como dos mecanismos de aferição de produtividade e da burocracia da CAPES, é uma outra história, né? Mas a maior parte dos espaços acadêmicos, eles são extremamente autoritários, né? O movimento estudantil ele é normalmente extremamente autoritário. Eu fiz movimento estudantil, inclusive começando na escola, né? Eles têm uma vocação autoritária enorme, né? Uma vocação enorme de esvaziar posições que são diferentes da dele, a partir de uma desqualificação absoluta e total do outro, né? Então, e por isso eu penso que diminui uma certa... uma vocação que poderia ser mais real da universidade ser um lugar onde as pessoas podem debater, elas podem
entrar em contato com outras formas de bibliografia, e num ambiente, acima de tudo, educado, de respeito, de não agressão, certo? Porque sem isso você não consegue conversar. Veja, portanto, que no final das contas, a base do problema é moral, é um problema de educação doméstica, às vezes. De você conseguir conversar com alguém sem imediatamente assumir que a pessoa é um monstro, que ela é destrutiva, que ela não quer deixar você existir, que ela quer acabar com a sua vida, simplesmente porque ela tem ela tem uma visão de mundo que, talvez, se existir um ambiente mais propício para trocar ideias, a gente consiga melhorar isso daí. E melhorando isso, me parece, do meu ponto de vista, fundamental, porque eu acho que um Brasil mais liberal, onde exista mais iniciativa privada, onde o Estado não destrua você quando você quer abrir uma empresa, porque o Estado brasileiro destrói você. Ele acaba com você, ele deprime você, ele obriga você a pagar burocrata, ele abrigou muito tempo você pagar fiscal, ele destrói, ele transforma as pessoas que você quer empregar em inimigos seus. Você pensa 1000 vezes antes de empregar alguém. Então, o Brasil tem uma máquina estatal para produzir pobreza e, na medida que produz pobreza, se oferece como instância salvacionista das pessoas. E todo mundo sabe que quando, eu pelo menos acredito nisso, a única forma de você ter uma razoável autoestima e de você ter uma razoável responsabilidade é quando você é, em alguma medida, responsável pela sua sobrevivência material e pela sua sobrevivência cotidiana, né? E, nesse sentido, por isso eu acho que a gente deve trazer à tona a dimensão moral da liberdade negativa, a responsabilidade moral, e os coletivos, me parecem, em alguma medida, tendem a destruir e serem, de alguma forma, agressivos com o indivíduo no espaço acadêmico, que, infelizmente, está bem difícil de respirar. E eu vou dizer, muitas vezes, por responsabilidade dos professores e não necessariamente dos alunos, que muitas vezes estão mais abertos a entrar em contato com outras concepções do que pessoas que construíram a sua vida inteira em cima daquele livro, daquela tese, daquele círculo de amigos, e que ele não está disposto a pôr isso em crise, porque ele pode perder o espaço dele. Reserva de mercado, no final. Obrigado. Vamos às algumas perguntas. Obrigado. Tem uma ali no fundão, outra lá. Oi, Pondé, obrigado pela abertura, achei a síntese toda muito boa. Eu queria te perguntar uma coisa, uma pergunta meio composta, sobre um psicólogo canadense que eu tenho certeza que você conhece, que é o Jordan Peterson. E ele aborda muito do que vocês falaram aqui, tanto na introdução quanto agora. Tem 2 aspectos que eu queria saber a sua opinião do que ele fala. Ele se tornou proeminente porque ele reagiu a uma lei, que é a C-16 no Canadá, que é uma lei de compelled speech, que a gente pode traduzir, eu acho, como discurso obrigatório. Que não é exatamente você proibir as pessoas de falarem, mas obrigar as pessoas a usarem certas palavras. E as palavras, no caso, são pronomes de gênero que não existem. Ele se recusou a fazer isso, ele falou que isso é o começo do totalitarismo. E acho que as últimas vezes que a gente teve alguma coisa parecida foi no século XX, né, nos regimes dos anos 30, 40, na Alemanha, na Itália. Enfim, onde você tinha esse controle mais... E na Rússia, etc. Claro que existe em todo lugar. E ele está reagindo a isso. Então, a primeira pergunta é como que você acha que isso vai se desenvolver no Ocidente, né? Se você acha que isso vai se desenvolver, se é um perigo mesmo. O outro aspecto que ele fala é a depredação das humanidades na academia ocidental, que você também citou. E a ideia dele é de que isso vai levar a uma espécie de entropia total e a humanidade vai se tornar completamente irrelevante, vai virar um circo ridículo, que na minha opinião já virou, na verdade. Mas, e aí a sociedade vai se destacar disso, e aí a gente vai ter que procurar esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui totalmente fora do que a gente chama de academia tradicionalmente, porque vai acabar e vai se degenerar até o fim. A recomendação dele é que se tire o funding, né, se tire dinheiro dos departamentos de humanidades, para que eles tenham que lutar pelo que sobre e comecem a ter que produzir alguma coisa que significa alguma coisa e não sejam só teorias de gabinete.
Aí, se você pudesse fazer os seus comentários sobre tanto o compelled speech, né, o discurso obrigatório, e como você vê, já que você trabalha com humanas, até eu fui seu aluno na FAP, aliás, 20 anos atrás, no cinema. Mas, enfim, como que você acha que esse ambiente, também sou professor, como que você acha que esse ambiente onde a gente está vai ou não vai, né, se degenerar, ou vai haver um renascimento, etc.? A minha resposta é a seguinte: concordo. Quer dizer, vamos falar um pouco. Acho que ele toca em questões... o ponto de vista da obrigatoriedade da linguagem, você tem estudos, inclusive de um cara chamado Victor Klemperer, a linguagem no Terceiro Reich, que eu acho que está traduzido em português. O nome dele é Klemperer, era um judeu alemão que passou grande parte da guerra escondido pela mulher, que não era judia, escondeu ele tipo no sótão da casa. Sótão embaixo, né? Ou é em cima? Então, porão. Eu sempre confundo. É o porão da casa, escondeu no porão da casa a mulher dele, que não era judia, e ele sobreviveu à guerra escondido ali, né? Graças ao que a mulher dele fazia. E, assim, é uma enorme competência esconder uma pessoa no ambiente, numa situação como essa, durante tantos anos, hein? Exige uma competência gigantesca. E ele escreve um livro, então ele era professor de alemão, de Germanistik, como eles chamam na Alemanha, e ele tem um livro chamado A Linguagem ou a Língua no Terceiro Reich, em que ele analisa como certas palavras que vão sendo proibidas ou vão sendo criadas foram tão representativas no processo de constituição da mentalidade nazista. Então, a tese do Jordan, ela não é só verdadeira, como ele é sustentável e sustentada em qualquer teoria pragmática da linguagem. Se é verdade que o pensamento depende da forma como a língua se organiza, e a teoria politicamente correta está assentada nisso, inclusive filosoficamente, então, se você tornar certos termos proibidos, e mais do que isso, estabelecer uma obrigação de usar esses termos, você vai, muito provavelmente, produzir comportamentos opressivos do ponto de vista dos gestos e não só na linguagem. Porque a gente pensa falando, e a gente só pode aprender a pensar falando, e para falar a gente tem que pensar. Então, eu concordo, porque no momento em que o Canadá é famoso por isso, né? Também teve azar de nascer no Canadá. O Canadá é um dos países mais terríveis nesse aspecto, né? Muitas escolas. Então, assim, em que você vai proibindo certos termos, com o sentido, muitas vezes, de proteger demais as pessoas e os alunos. Isso é uma das razões de muitos alunos hoje ficarem cada vez mais frágeis, né? Outro dia eu estava discutindo na sala Shakespeare, Macbeth, e uma aluna minha falou que estava constrangida porque Macbeth era muito forte. Por que ela era obrigada a ler Macbeth? Aí eu passo para a segunda parte da sua pergunta, né? A destruição das humanidades é a destruição de todo um repertório constituído a partir da experiência humana enquanto tal. E a experiência, quem dá aula de humanidades, como eu dou aula de literatura clássica hoje, né? A experiência é concreta. Quer dizer, você dá uma ideia para uma menina ler, principalmente, e a ideia de uma mulher que mata os filhos para fingar do marido, porque abandonou por uma princesa mais jovem, é impossível você não virar o estômago, certo? Lendo aquele texto e montando aquele texto. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que a destruição das humanidades ela produz um empobrecimento do espírito, porque o espírito se materializa nas humanidades. Agora, eu também concordo com ele que, se você tirar o funding dos departamentos de humanas, talvez você ajude. Porque eu tenho a impressão, e veja, eu sou da humanas, eu decidi ser médico para ser filósofo, então eu abracei as humanas, não me arrependo. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que grande parte do departamento de humanas são departamentos que... Eu lembro de uma frase do Thomas Sowell, né, em que ele diz: se alguém me pedisse para indicar alguém para ser presidente dos Estados Unidos, eu abria a lista telefônica e fazia assim com o dedo.
mas eu nunca indicaria um colega meu de departamento de humanas. Né? Porque são departamentos que evoluíram para posições extremamente autoritárias. Extremamente autoritárias. Cerceamento absoluto e quase total do pensamento. Bullying teórico com muitos alunos. Eu sei porque eu recebo e-mail de alunos. Eu recebo. E seguidores que contam histórias, inclusive em escolas. Né? Então, eu concordo, acho que isso é bem verdade. E talvez tirar o dinheiro ajudasse mesmo, porque eles iam ter que correr atrás. E quando você tem que correr atrás de dinheiro, é uma das últimas chances para você virar gente. Se você não virar gente assim, desencana. Investe na próxima encarnação budista tua, você vai encarnar, sei lá, numa águia. Porque se você não aprender a virar gente procurando dinheiro, você talvez não vire gente de jeito nenhum. Boa tarde. Eu queria tentar entender uma coisa do seu discurso que eu achei que ficou um pouco abstrato, pelo menos para mim. A ideia de coletivo que você está usando, eu não entendi muito bem se é alguma coisa ligada a, sei lá, meio uma cooperativa, ou uma coisa mais ligada a um centralismo democrático, de um grupo de pessoas que decide e algumas pessoas que não concordam acabam tendo que concordar. Assim, coletivo dentro de faculdade, eu acho que ficou um pouco abstrato para mim, se você puder expandir isso assim, na própria ideia de coletivo. Claro. Assim, na verdade, eu deixei abstrato porque eu estava pensando num certo escopo, porque, na verdade, a ideia de coletivo numa universidade tem uma ancestralidade. Né? Eu citei rapidamente os movimentos sociais do século XIX, né? Citei, e quando eu estava falando disso, eu estava, por exemplo, pensando em grupos como falancérios, certo? Ali que gira ao redor do pensamento do Fourier, onde você teria coletivos produtivos, portanto, que está muito próximo do certo socialismo utópico. Eu citei en passant a experiência que eu tive no kibbutz, que também é uma experiência de fazenda coletiva socialista, hoje não mais. E eu citei o documentário da minha residente como grupos de economia solidária que faziam produção tanto de alimentos quanto produção de arte coletivamente. Então, eu fui citando vários exemplos porque eu queria manter a percepção de que há uma, digamos aí, há uma linhagem percebida como uma linhagem em que o centro da vida deve ser uma vida em que as pessoas devem ser, antes de tudo, dividir a sua vida coletivamente, tomar decisões coletivas, certo? Quando eu citei o exemplo das assembleias no final dos anos 70, começo dos anos 80, na Faculdade de Medicina, e depois também em meados dos anos 80, na filosofia da USP, eu estava me referindo a coletivos políticos, que eram movimentos, que a palavra coletivo entrou em moda há pouco tempo. Né? Então, quando se fala de coletivo hoje, você está pensando, por exemplo, eu tive numa universidade aqui em São Paulo, e que tinha um coletivo X, que as pessoas falavam frases como em jogral. Todo mundo falava igual. Certo? E, então, esse é um tipo de coletivo que está meio mais ou menos na moda em universidades, e que cresce entre estudantes, mas que está dentro de uma tradição que eu tentava dizer que todas as tradições coletivas, me parecem, são danificadoras da liberdade, da experiência do amadurecimento, da experiência da responsabilidade individual moral, porque você, na verdade, terceiriza a responsabilidade para o grupo que toma decisões. Agora, a ideia do centralismo democrático do Partido Comunista Histórico, quando eu falei que, ao longo do século XX, regimes marxistas ou alguns grupos baseados em teorias coletivistas tinham produzido enormes regimes de opressão do indivíduo, e eu estava pensando justamente no centralismo democrático, porque a experiência do centralismo democrático, historicamente, ela produziu formas bastante difíceis não só de alienação do ponto de vista da realidade. Tem um dado momento no regime stalinista que se afirma que homicídio só existe no capitalismo.
porque só capitalista mata a gente, né? Então, assim, não há crimes no paraíso, né? Como eles falavam. Então, eu estava pensando no espectro mesmo. Então, ficou um pouco abstrato, porque eu estava querendo dizer que, apesar de que quando a gente fala coletivos hoje e pensa em universidade, a gente pensa em determinados coletivos que se organizam a partir de uma certa intenção que eles têm, mas que, na prática, muitas vezes, eles têm uma prática de um certo bullying com relação a pessoas que não pensam daquele jeito, e práticas, às vezes, muito duras, mas que, para dentro deles, eu acho que há uma certa redução da experiência moral individual. Por isso que eu terminava e um pouco reuniu a minha ideia, dizer que o mal-estar, a minha crítica às experiências coletivas, elas não são só políticas e econômicas, mas também cabe, elas são críticas a partir de uma experiência moral. Eu acho que a vida coletiva, ela propicia uma diminuição da responsabilidade moral e do amadurecimento moral do indivíduo. Era isso que eu estava querendo dizer. Bom, gente, o Pondé tem um evento agora, 13h, então, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Mas eu queria agradecer novamente. Obrigado pela presença, Pondé. Obrigado pela presença de todos vocês. E eu que agradeço. Nos vemos uma próxima. Beleza. Quem sabe uma próxima, eu fico 1 hora só respondendo pergunta. Que é desconferência, como chamam por aí. Eu acho ótimo também. Muito obrigado. Foi um prazer vir aqui.